aqui dando continuidade a mais um episódio da série Combatendo as Fake News. E o nosso entrevistado de hoje entende tudo de política e tudo também de combate às fake news. É um estudioso aí do assunto, política, marketing político. Eu estou aqui com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Professor, muito obrigada aí por dar a honra da sua participação nesse bate-papo. Eu já queria começar perguntando para o senhor, voltando lá para 2016, quando aconteceram as eleições americanas, e dando um pulinho para 2018, em que aconteceram as eleições presidenciais aqui no Brasil. Nas duas, pipocaram fake news. Pergunto, de lá para cá, o que melhoramos, o que mudamos? Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que é tão importante para a sociedade, de uma forma geral, independentemente de quem se interessa mais ou menos por tecnologia de informação. É muito importante chamar atenção para isso. Esse é um tema caro, superlativamente caro, caríssimo à sociedade democrática, sobretudo no modelo que nós a conhecemos no mundo ocidental. Em 2016, o tema fake news emergiu com a força com que ele é conhecido hoje. Fake news, é bom lembrar, notícias falsas postas a circular com interesses políticos e, obviamente, no momento crucial da política, que é a efetivação da fórmula eleitoral, que é o núcleo do modelo democrático, ou seja, o ponto central do sistema da arquitetura democrática são as eleições. Então, qualquer coisa que ameace as eleições, ameaça a rigidez, a sustentabilidade, a legitimidade, a utilidade, do ponto de vista mais amplo, do próprio sistema democrático. Pois bem, em 2016, como você começava nos lembrando, emergiu o tema e o mundo, um ano depois, veio a conhecer parte, porque até hoje não se sabe por inteiro, do que teria ocorrido. Mais de 120 milhões de norte-americanos foram atingidos por fake news, segundo as autoridades de inteligência dos Estados Unidos, por fake news, inclusive, provenientes de servidores, de provedores russos, tal como foi investigado e anunciado ao mundo. De lá para cá, a sociedade despertou. Primeiro, a sociedade levou um susto, né? Porque até então, lembremos, as redes sociais só eram mencionadas, só eram consideradas pelo seu aspecto benfazejo para a sociedade, tendo uma incrível utilidade para o desenvolvimento das forças produtivas, para as relações sociais, para as relações entre os indivíduos, e, inclusive, ajudando processos de liberação de sociedade, como o Manuel Castells nos mostrou no seu livro sobre redes de indignação de esperança, mostrando os movimentos, nos exemplificando com os movimentos no Oriente Médio, movimentos libertadores, etc. Então, eu diria que até 2016, as redes sociais eram vistas como inteiramente no território do bem, por assim dizer. E o mundo, então, constatou perplexo que elas também, como outros instrumentos de desenvolvimento tecnológico, podiam e foram utilizados com propósitos maléficos. Fake news correndo no circuito de informação de uma campanha eleitoral equivale exatamente a vírus, infectando esse sistema e prejudicando toda a sua saudabilidade. O mundo descobriu isso. Em alguns países se avançou, como nos Estados Unidos, Inglaterra e outros, se avançou mais na investigação, na exposição dos responsáveis. Lembremos o que se tornou o escândalo da Cambridge Analytica, entre outros. Os proprietários, os donos, CEOs de plataformas e de aplicativos como o Facebook foram colocados literalmente no banco público de exposição de investigação parlamentar, etc., chamados pelos ministérios públicos desses países também para prestar esclarecimento, etc., e desde então o mundo tem reagido. É óbvio que é muito difícil essa reação, porque, diferentemente de outros processos de informação falsa que circulavam, seja na televisão, em campanhas políticas, eleitorais, jornais,
rádios em que era facilmente detectável, primeiro, a mentira, a falsidade, a deturpação da informação. Segundo, o responsável, a autoria, claramente estava ali, consignado o autor de pronto, totalmente identificado. Né? Na rede social, nada disso. Você tem indivíduos que, ao mesmo tempo, não são os próprios indivíduos, porque há liberdade ampla de se abrir contas com outras identidades, que não a sua identidade real, como cidadão, etc. E há os exércitos de robôs. Nós precisamos lembrar que, quando a gente fala de fake news, tem uma coisa aí já viabilizada tecnologicamente, mais complicada, que são as deep fake news, ou seja, simulações de voz e de movimentos labiais, movimentos faciais. É muito difícil reconhecer, né? Quase impossíveis de serem identificadas por um cidadão comum e que podem, por exemplo, veiculadas na véspera, na antivéspera de uma eleição eventualmente disputada, apertada, ter efeitos desastrosos, com certeza. Mas eu sou otimista, eu acho que a sociedade ocidental, as democracias, depois da identificação do problema, depois do susto que todos nós passamos, tem se debruçado sobre ele, tem equacionado e tem conseguido produzir respostas até o momento que asseguram, como eu disse, o grande objetivo, a rigidez do nosso sistema eleitoral, da nossa democracia, em última análise. Aí o senhor falou dessa sociedade que reage também. Eu vi uma entrevista do senhor há um tempo que falou que o déficit educacional do Brasil dificulta, inclusive, o combate às fake news e contribui para a proliferação de notícias falsas. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema, porque é bastante complexo, não, professor? É difícil distinguir fake news. E aqui no Brasil, quando o senhor fala da reação do mundo, eu queria saber na proporção da reação do Brasil, da sociedade, diante desse abismo educacional que o país enfrenta. Olha, toda vez que alguém é vítima ou alcançado por uma informação que se inscreve nessa categoria, fake news, e lembrar, eu começava falando que notícias falsas já havia com outros veiculadas de outras formas, de outras plataformas, no mundo offline, de há muito tempo. Isso já havia, sempre. Uma sociedade com um padrão cultural, um nível de escolaridade menor, é mais vulnerável. As pessoas, os eleitores são mais vulneráveis. Eles têm, naturalmente, maior dificuldade para discernir o que é verdade, o que é procedente e o que não é procedente, o que é uma deturpação, uma deformação da realidade, o que é uma alegação esdrúxula que vem contida naquele conteúdo que os alcançou. Então, a consequência, você pode dizer que é o seguinte: quanto menor o nível médio de formação, de escolaridade de uma sociedade, mais essa sociedade é vulnerável. Nós estamos falando do efeito provavelmente devastador nos Estados Unidos em 2016, e lembremos que nós estamos falando da nação economicamente mais avançada do mundo e que tem um padrão de formação de escolaridade bem superior a de países com o nosso nível de desenvolvimento. Então, se isso ocorreu lá, imagine um processo em 2018, ou tendo havido, ou tendo ocorrido em outras eleições, ou vindo a ocorrer em outras eleições especificamente nossas, os malefícios serão, com certeza, já foram ou serão bem maiores. Então, é algo muito... O que você está dizendo, a sua pergunta diz o seguinte: olha, nós precisamos estar atentos para o fato de que, se isso é uma ameaça em termos internacionais, pelo menos para esse sistema democrático, vamos chamar, do Ocidente, com o qual nós estamos acostumados a considerar e acompanhar, isso em países como o Brasil, onde há déficit educacional muito expressivo, isso ainda pode ser muito, muito mais danoso. O meu ponto é o seguinte: eu acho que nós precisamos ter uma legislação que enfrente, tente coibir, tente limitar fake news. Isso é absolutamente fundamental.
E como essas milícias digitais atuam? Só depois que se produz e se divulga via robôs para chegar nos top 10, aí os políticos extremistas passam a divulgar essa notícia dizendo, olha, tá lá, é a terceira notícia mais divulgada, o povo realmente não acredita nisso, o povo acha que tem fraude, e a partir disso ganha legitimidade, uma falsa legitimidade, mas ganha legitimidade essa notícia. Se nós não acertarmos de início com a melhor das legislações, nós teremos tempo, eventualmente, para reformulá-la. Mas a pior iniciativa seria a omissão a respeito disso. Professor Antônio Lavareda, queria agradecer por essa aula que você deu para a gente aqui sobre fake news. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer discutir esse tema que eu volto a dizer, é um tema de interesse que deve ser cada vez mais o interesse de toda a sociedade.